Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário da Bíblia. Dessa vez nós vamos falar sobre a Torre de Babel. No comentário passado nós falamos sobre a vida de Noé, sua família e sobre o dilúvio. Nós vamos dar continuidade agora a essa história e entrar na genealogia de Noé que vai até a Torre de Babel. Sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, já faça a sua inscrição e deixa o like aí, né? Para não se esquecer, claro, para dar uma força para o nosso canal, para que ele ganhe mais visibilidade. Eu tenho certeza que você que tem vindo acompanhar o nosso trabalho tem aproveitado um pouco desses comentários e até acrescentado na sua vida espiritual. Sejam bem-vindos. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Então, após o dilúvio, né, Noé sai da arca com os seus filhos. Diz ali no capítulo 9 que Deus fala com Noé e dá uma ordem para Noé. E Deus fala o seguinte: abençoou Deus a Noé e os seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai e enchei a terra. O que é que Deus fala para Noé aqui? Encha a terra. No versículo 7 do capítulo 9, Deus dá novamente a ordem: mas vós frutificai, multiplicai-vos e povoai abundantemente e multiplicai-vos nela. Então agora o objetivo, ou seja, a missão de Noé é encher a terra com a sua descendência, né? Nós sabemos que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Houve o acontecimento da embriaguez de Noé, e Cã e Canaã, que era o seu filho, viram a nudez de Noé após a sua embriaguez, né? Ele começa a plantar vinha e dali faz um vinho, fica bêbado, fica nu dentro da tenda. Chega seu neto e o seu filho Cã e os veem naquela situação. Noé acorda e fica sabendo do que aconteceu, que seu neto e o seu filho o viram nu, e ele amaldiçoa esses dois, né, a geração de Canaã, né, e diz que esses dois seriam servos dos outros 2 filhos. Por que eu estou contando isso? Porque aqui vai vir um homem chamado de Nimrod, e Nimrod ele é justamente da geração de Cã e de Canaã, né? Nimrod é bisneto de Noé. Então vamos lá, capítulo 10. Por estes foram repartidas as ilhas das nações, suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. Aqui está falando de divisão de terras, repartidas as nações. Mas como isso aconteceu, se ainda não há confusão das línguas no capítulo 11? Por algum motivo, Moisés relata dessa forma a história e a gente não sabe qual é o motivo, né? Só que isso aqui aconteceu depois da confusão das línguas. Então vocês examinem depois isso aí. E os filhos de Cã são: Cuxi gerou Nimrod. A gente chega aqui num homem que se tornaria poderosíssimo na caça, e aqui fala que diante de Deus ele seria poderoso. Mas depois essa história muda, porque ele começa a ter outros intuitos, né? Ele queria realmente que os homens ficassem em torno dele, que ele se tornasse famoso, né? Então vamos lá. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, que pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel. A Torre de Babel, Deus chama de Babel essa torre, por quê? Era da cidade de Babel, né? Uma cidade da confusão. Babel quer dizer confusão. E aqui depois a gente vai ler e vai ver que Deus desce para examinar, né, o que estava sendo feito. Não que Deus não era onisciente, mas para dar ênfase que Deus julgou aquela situação ali minuciosamente antes de impor o seu juízo. Aqui pela segunda vez Deus impõe um juízo à humanidade. A primeira, o dilúvio.
né? Vem Noé agora com a sua geração, e essa geração começa a fazer um monte de besteira de novo. Deus impõe um juízo novamente. Vamos ter que separar essa turma aí. E aqui ele diz o seguinte, no capítulo 11, desçamos e confundamos. Mas a gente volta para cá. E o princípio do reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Essa terra de Siná, hoje, ela é chamada de Iraque, né? Era uma terra com 2 rios, cercada por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Então aquela terra ali era uma terra boa para fixar moradia, ou seja, o homem era nômade e agora ele passa a ser sedentário, ou seja, fixaram ali suas moradas porque haviam rios, né? Para que eles pudessem irrigar a sua plantação, fazer até os próprios tijolos que eram feitos com argila. E a história relata que alguns tijolos eram secos ao sol e alguns eram assados no forno. E a gente vai ver por que isso também. Por que acontecia isso? Porque um tijolo era feito de uma forma e o outro era feito de outra forma. E aqui fala sobre as cidades construídas por esse homem, né, que talvez tenha sido o primeiro monarca da história da humanidade, o primeiro imperador da história da humanidade. Aqui fala de outras cidades construídas por ele, a Síria e Nínive. Essa cidade de Nínive aqui, muitos a conhecem porque Jonas, né, evitou de ir para ela porque ele temia os homens que haviam na cidade de Nínive. Acaba Jonas indo para a cidade de Nínive e ali se converte a cidade toda. Então, aqui está uma geração que não servia a Deus, é a geração de Cã ou de Canaã que começa a fazer essa torre para que todos fossem, ou o Nimrod ficasse famoso. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias e segundo as suas línguas, e as suas terras e as suas nações. Aqui no capítulo 10 está falando ainda sobre divisão. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Aí a gente entra agora no capítulo principal, que relata a história da Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua. Ou seja, que língua era essa? Alguns acham que é o hebraico, mas na verdade não era o hebraico, porque o hebraico também é oriundo de outras línguas. Nós não sabemos que idioma era falado antes dessa confusão. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Disseram, uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. Por que queimar os tijolos? Porque o tijolo queimado ele cria uma certa resistência e naquela região não havia pedras. E esses tijolos queimados no forno eles seriam justamente tijolos para suportar uma grande carga de peso. A torre de Dubai hoje, que há nos Emirados Árabes, uma torre de 828 metros de altura, 160 metros de andares, e que foi gasto $1,5 bilhão para que fosse construída. Essa torre de Dubai, ela também tem o intuito de tornar aquela região famosa, de atrair os turistas, E o intuito dessa torre aqui, que também ficava no Oriente Médio, no Iraque, tinha o mesmo propósito de se tornarem famosos. Mas como a gente leu lá no começo, a ordem de Deus era para que Noé se multiplicasse com a sua geração sobre a terra, encher a terra, não ficar em torno de um homem, e com uma construção de vaidade como essa, Eles tinham o intuito de chegar até os céus, Então, fica aí essa observação. Os homens, eles eram ignorantes naquela época, Eles realmente não tinham a ideia que nós temos hoje, de que o espaço é infinito. Eles queriam realmente chegar até os céus
né? Não sei qual era o propósito deles, se era brigar com Deus, porque para que se houvesse uma segunda inundação, eles pudessem ir lá brigar com Deus. Eu sei que eles queriam chegar até os céus. Naquela época, realmente era uma construção, né, tremenda. Para a gente ter uma ideia como era o formato dessas construções, a gente trouxe até umas imagens aí, né, que é o zigurate. O zigurate era formato de pirâmides, e ao topo dessas pirâmides haviam ali o local que os deuses visitavam para conversar com o sumo sacerdote. Então, algumas dessas construções eram religiosas. Não que essa torre tenha esse intuito, até porque ela não foi concluída, né? Então a gente não sabe qual era o intuito realmente dessa torre, só que ela desagradou muito a Deus. Deus desce e vê que o que ele tinha mandado a Noé fazer não estava sendo cumprido, os homens não estavam se espalhando sobre a terra. E essa expressão desçamos é uma expressão que realmente faz a gente pensar: quem desçamos, né? Pela segunda vez Deus fala em plural. No começo, em Gênesis, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí a gente para pensar: será que não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ou seria uma corte celestial? E aí eu deixo essa indagação para que vocês mesmos respondam, né? Aí você fala: mas Lécio, a Bíblia não fala de trindade, mas ela fala de o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. Ali no capítulo de João, né? O primeiro capítulo de João fala que o Verbo era Deus, né? O Verbo é Jesus e ele era Deus. E a gente tem ali também a expressão do Espírito Santo, que consola, que se entristece. Então o Espírito Santo também é uma pessoa. Por isso há a teoria da Trindade, né? Então, quando Deus desce, né, ele fala: desçamos e confundamos. Para que confundir? Para que eles se espalhassem. Ali Deus interrompia essa obra, né, para que acontecesse o inverso de Atos 2. Se você pesquisar em Atos 2, aconteceu o inverso da Torre de Babel. O que aconteceu lá no livro de Atos 2? Após a assunção de Jesus, o Espírito Santo vem, né? Jesus tinha deixado uma ordem para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí esse Espírito Santo desce sobre a igreja, ela é inaugurada, e sobre a liderança de Pedro, né? Pedro, após o seu discurso, que converteram 3.000 pessoas, no primeiro, no segundo foram 5.000 pessoas. Mas o milagre ali, a coisa extraordinária ali, é que haviam 12 nações ali. Cada um falava o seu idioma, falava do seu jeito, e Pedro, quando é batizado com o Espírito Santo, ele fala uma língua que todos entendiam. Então, quando há o Espírito de Deus, há unidade. E quando há a presença da vaidade, há confusão. Fica hoje aí para nós essa lição bíblica de vivência humana. E aqui diz o seguinte: e era toda a terra de uma mesma língua e uma mesma fala. Capítulo 11. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhes os tijolos por pedra, e betume por cal. Betume é um material vindo do petróleo. Eles usavam como se fosse um cimento para colar esses tijolos que foram fortalecidos pelo fogo. Provado cientificamente que eles ganham uma resistência muito grande. E aqueles que eram secos no sol eram tijolos menos resistentes, que eram colocados em torno dessas construções. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Veja bem,
vaidade e desobediência. Façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Isso da nossa fala, no capítulo 9 nós falamos que Deus falou para Noé para se multiplicar e se espalhar pela terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E aí vem a confusão das línguas, né? Eia, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entenda uma a língua do outro. Deus acabou com aquela construção ali. Hoje, alguns historiadores, alguns estudiosos tentam localizar esse local onde houve a construção da torre, mas eles não conseguem porque não há resíduos dessa torre, que sobrou dessa torre. Alguns acham que ela tenha sido destruída com o vento, que Deus tenha destruído, e que após a construção de outras cidades naquele local, aqueles destroços foram retirados. Conclusão: nessa torre não sobrou nada, só as repartições das línguas e as nações hoje que nós temos espalhadas por todo o mundo, né? Então fica aí um comentário singelo, agradecendo a sua presença. Participe do próximo vídeo, que agora aqui já está falando da genealogia de Sem. E essa genealogia vai chegar até um homem chamado Abraão, que é o próximo assunto nosso, é chamado de pai da fé. Esse homem sai de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, e segue em direção à cidade que Deus prometera, onde mandar. Fica aí esse comentário. Até um próximo vídeo. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Que tudo lhe vá bem. Até então. Força, fé e esperança para você.